Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao material de 100.000, a parte de conhecimentos gerais. Hoje a gente vai continuar a leitura e vamos com discriminação. Discriminação se refere à diferenciação de tratamento injusta, injustificada e prejudicial que um grupo de indivíduos recebe com base nas características pessoais, como raça, gênero, orientação sexual, idade, religião, deficiência, entre outros. É o preconceito ou racismo em forma de ação. Ou seja, você ter o preconceito ou racismo, né, e colocar ele em prática, discriminar. Lembrando que discriminações positivas são aceitas na nossa Constituição e são validadas pelo STF, a chamada leis de ações afirmativas, lei de cotas, lei de, né, vários segmentos em que você pode ter essas discriminações. Discriminações positivas, né? Tentar proteger, tem até leis protegem do ponto de vista de direito penal, né? Temos lei de feminicídio, a qual ela protege mais especificamente a mulher, nos casos de homicídio, a qual a pena é muito maior. Então, essas discriminações não são inconstitucionais para a gente. Um exemplo de discriminação pode ser a discriminação de gênero no local de trabalho, na qual as mulheres são pagas menos, né, menor do que os homens para realizar o mesmo trabalho, tem menos oportunidades de ascensão na carreira. Nesse caso, as mulheres estão sendo tratadas justamente com base em seu gênero, resultando em desigualdade econômica e social. Essa discriminação ocorre devido a normas e preconceitos arraigados na sociedade, que reforçam a ideia de que as mulheres são menos competentes ou valiosas do que os homens. Não confunda. O que é preconceito? Preconceito é uma opinião pré-concebida e negativa sobre o indivíduo ou o grupo, sem qualquer informação ou razão. O que é o racismo? É a crença de que os membros de um grupo possuem características específicas e, portanto, são uma raça superior às demais. Racismo, você pressupõe sempre uma desigualdade, né? Uma desigualdade que eles são melhor do que o outro. E a discriminação é o preconceito e o racismo em forma de ação. Então, se discrimina. É uma discriminação para cá, tal cor, para lá, tal cor. Eu no contrato, discriminação é você, o preconceito, é o racismo em ação. Isso às vezes ocorre. Eu não contrato pessoas de determinada localidade, eu não contrato pessoas que são obesas, chamada gordofobia. Eu não, acho que ontem o Rodrigo estava na aula e falou que também está passando por isso, ele da iniciativa privada, e falou, cara, o pessoal não contrata pessoas acima de 40 anos, que já tem mais de 40 anos, então, tem etarismo. Ocorreu isso recentemente numa universidade. As alunas ficaram brincando, fizeram um vídeo sobre uma mulher que estava começando o curso com mais de 40 anos, chamado etarismo. Isso é discriminação. Se vai discriminando. Não, nesse caso ali foi preconceito até o racismo. A discriminação é você não aceitar. No Brasil já teve legislações nesse sentido, que discriminavam negativamente, mas o Supremo julgou inconstitucional. Uma das quais foi recente. Eles colocavam que só poderia fazer concurso para juiz quem tivesse até 50 anos de idade. Não existe nada na Constituição sobre isso, não faz nenhum sentido se dizer, não, só pode ser juiz até 50 anos. Se você passou de 50 anos, você não pode fazer mais prova para juiz. Era isso que existia algumas leis, né? A idade máxima, né, para entrar para a magistratura. Ele foi julgado a todos os profissionais, né, legislações, acho que do DF tinha, acho que Espírito Santo, esqueci agora, porque eram leis antigas e que hoje não pode mais, eles são constitucionais. Pode falar, William. O senhor falando aí a respeito da idade para ser juiz, eu lembrei que eu estava lendo um edital lá da Bahia e o edital estava falando que para participar do concurso teria que ser baiano. Também é constitucional. Não é inconstitucional, é isso aí, só para... Mas é o edital de quê? Qual concurso? Provavelmente policial, mas eu não lembro exatamente não, eu não posso te... Provavelmente vai ser julgado constitucional. Só para essas inconstitucionalidades, que às vezes eu falo Quando eu... aqui, pode falar. Não, quando eu vi, eu já Tá? anotei, eu lembrei de ti, aí eu lembrei que tu tinha ensinado É, isonomia. sim, esse da isonomia, não pode. Mas, por exemplo, teve uma ação recente julgada aqui do DF. Isso é bom, porque você vai lembrando, você pode cair tanto nessa parte aqui de diversidade do Estado, né, que é bem mais uma parte de
a impressão que dá que escreve bem coisas mais constitucionais sobre as questões de direito constitucional. Lembrar de uma ação recente que teve aqui do DF. O DF lhe dava uma cota especial para quem tivesse feito o segundo grau no próprio Distrito Federal. Então, existia a cota da cota, tem a cota de colégio público, só que tinha a cota que era específica para quem era daqui do Distrito Federal, e era 40%. Então, 40% das vagas era especificamente das vagas, tinha vaga para colégio público. Aí você fez em qualquer lugar do Brasil, mas chegava um momento em que tinha uma cota específica para quem era do próprio Estado. O Supremo julgou inconstitucional isso. Pode cota da cota, pode falar, Samuel. É, não sei se vai sair um pouco desse assunto, mas essa questão de isenção de concurso, às vezes tem doador de sangue. Aí o Estado pede que seja doador de sangue só naquele Estado. Você é doador de sangue em outro Estado, existe um banco nacional, mas você não é aprovado, não é deferido sua inscrição como doador se você não for doador no Estado. Isso também é inconstitucional? Assim, eu nunca vi, nunca vi não, não teve recentemente, porque eu leio todos os julgados do STF, do STJ, hoje empregado a lei, estando para a magistratura, você tem que ler, a gente chama de informativo. Nunca li sobre isso. Isso tem ocorrido em vários estados, teria que ver a lei estadual de cotas, né? Não necessariamente a lei federal. Na lei federal, se for um negócio federal, não tem como eles fazerem isso. Mas aí a questão seria de um concurso estadual, né? Concurso estadual, cobrar que o cara tivesse feito a doação naquele estado. Ele teria que ver, entrar com a ação para ver o que os juízes iam dizer até chegar ao Supremo. Me parece, se for um concurso estadual, não parece ser uma exigência desproporcional. Não parece. Porque, por exemplo, a gente tem aqui no DF a lei que, por exemplo, as isenções estaduais são as leis estaduais. No DF fala claramente que você tem que fazer acho que o trabalho de mesário, né, aquela parte eleitoral tem que sempre ter feito aqui no TRE daqui. Então está claro já na lei. Ele não está botando para não, ele não está obrigando que você faça aqui, mas para ter isenção daqui, no concurso daqui, você teria que fazer o serviço voluntário aqui de eleitoral. E ninguém questionou isso. Até hoje aqui na lei. Pode falar. Mas o Não, GDF é cheio desses tipos de cotas somente para quem é daqui. Fala aí, Rui. não, o Samuel levantou um bom questionamento. Eu também me questiono isso. Eu fico perguntando, cara, o meu sangue vai ser doado para brasileiros. Ou seja, vamos supor, o cara mora no Tocantins, mas o cara é do estado do Rio Grande do Norte. Eu vou estar dando, de certa forma, para o morador que está habitando no Tocantins, mas que é de outro estado. Ou seja, o meu sangue ele vai beneficiar um brasileiro. Então, Sim. eu entendo também que deveria ser nacional. Mas aí, É igual à justiça. A justiça tem a estadual, mas a justiça é para a política brasileira. Enfim, é bem complicado. sim, mas aí, assim, eu digo de novo, o que eu já vi foi de colégio, né, escola, fazer a cota da cota, então não pode ter diferenciado vagas nas universidades estaduais, especificamente maior para aquele estado, né? Tentaram limitar para que pessoas interessadas passassem. O Supremo julgou constitucional essa lei do DF. Então, pode ter para a escola pública, pode ter especificamente a escola pública da pública, desde que seja do DF. Agora, essa da prova, de novo, não estou dizendo que eu não estou julgando que está errado, estou dizendo assim, pega uma prova, educação, está claro que não pode. Julgado do Supremo Tribunal Federal. Continuando. Alguns exemplos de desigualdades raciais em relação à população de negros: menor acesso à infraestrutura básica de saneamento, menor acesso às profissões de maior prestígio social, menor salário que brancos com o mesmo grau de instrução, restrição de acesso às escolaridades e menores condições de vida. São algumas desigualdades raciais. É uma questão de prova. Vamos ver aqui uma questão aqui elaborada no material. Em 1993, um adolescente negro chamado Lawrence foi morto em um ataque por motivos raciais na mão de 5 jovens brancos, quando ele esperava ônibus na parada com alguém no sudeste de Londres.
Sem ser provocado, o rapaz atirou-se sobre Lawrence, apunhalando-o 2 vezes, deixando-o estendido no chão até morrer. O texto assim está ligado ao quê? A discriminação, racismo, etnia, estratificação e divisão de classes. Você poderia, agora que a gente já estudou, você já poderia eliminar o seguinte: pô, etnia, nada a ver. Estratificação, nada a ver. Divisão de classe, nada a ver. Você ficaria em dúvida se isso é um racismo ou uma discriminação. Aí você viria aqui e dizer, ó, discriminação é o preconceito ou o racismo em ação. Ou seja, se é uma ação ali, em tese, marcaria discriminação. Vamos ver o gabarito. Letra A, discriminação. Então você tem que levar esse conceito para a prova. Discriminação é você botar em prática o seu preconceito, botar em prática o seu racismo. Você está discriminando. Vamos lá, continuar. Questão, exemplo de novo. Aqui mais uma. Questão. Se preto de alma branca para ser preto de alma branca para você é um exemplo de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Somos herança da memória, temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Não botou de quem é esse poema. O poema se traduz a luta de um grupo social que reflete. Não botou de quem é o poema. Vamos lá, reflete o que esse poema? Lembrando que ele está botando questões aqui que parece assim, pô, mas será que pode ter uma questão assim? Lembrando que eles não estão cobrando português. E há uma possibilidade de cobrar, e a própria ministra na entrevista falou, a gente vai cobrar português na redação. E, pô, isso aqui é uma prova que está cobrando conhecimento técnico seu, mas também cobrando português, para você entender um poema um pouco do que cai às vezes em provas de português. Acho que alguém levantou a mão. William, de novo, ou foi sem querer? Não, foi. Samuel. O poema é de Jorge Aragão, Edmar. A música Ah, Elevador. tá. Sei que era algum poema antigo, eu não lembrava da música. Mas isso também pode cair. Eu achei interessante aqui esse material, Rony. Está tentando visualizar, pegando aquilo que a ministra falou. Vai cobrar português ao longo da prova. Muita gente criticou porque não tinha português. Vamos lá, esse poema significa o quê? Reflete o quê? Um processo histórico-cultural e social que expressa a discriminação racial, um discurso de hostilidade do autor para contestar a discriminação, a memória de um grupo que hoje já superou a discriminação racial, não, já eliminaria. Uma rebeldia pelo desrespeito à cultura afro, também acho que mataria. Dignidade do preto que tem alma branca, não, ficaria de novo entre dois aqui. Um discurso de hostilidade do autor para contestar a discriminação, um processo histórico, cultural e social que expressa a discriminação racial. E ficaria com a letra A também, ou seja, achando mais adequada do que a letra B. Linha de A também. Gente, eu estou lendo com vocês, eu não sei nem que foi o gabarito. Então, ferra comigo, vamos lá. Eu Ele estaria no botou A também. lá também, é a letra A. Com a letra A. O comentário dele é maior do que a própria questão. O poema acima traduz a luta de um grupo social que reflete um processo histórico, cultural e social que expressa a discriminação racial porque aborda a questão da opressão e exclusão sofrida pelo grupo social mencionado. A expressão preto de alma branca representa negros que são submissos e obedientes aos desejos e preconceitos da sociedade branca dominante. A frase, esse preto de alma branca, também pode ser algumas questões que às vezes as pessoas tentam se parecer em termos de cultura, trejeito. Não estou dizendo que também a pessoa não possa ter esses gostos, mas, assim, acontecem, principalmente nas mulheres, as mulheres alguém tinha alisada, eu esqueci de escova, sei lá, tem um nome para isso. Acho que é escova, alisar o cabelo. Eu tenho essa crítica também nesse tipo de conhecimento. Porque as mulheres negras não usam o cabelo encaracolado, essas coisas fazem, porque essa questão de tentar se enquadrar. Ser submisso não é sentir naquele momento lá de escravidão, mas também nesse momento de tentar aderir a práticas, a culturas específicas. A frase não nos ajuda só nós a sofrer sugere que, apesar de serem submissos negros, ainda são marginalizados, sendo vítimas de discriminação e opressão. A ideia é que não há ajuda e resgate da identidade após a ideia de que o grupo está lutando contra a negação de sua cultura histórica. Ao mencionar que eles são herança da memória e têm a cor da noite, como destaca que a história e a cultura dos negros estão profundamente enraizados na opressão da luta por liberdade. A menção aos filhos de todo açoite remete à violência sofrida por escravizados e suas consequências para o dia de hoje.
Dessa forma, o poema retrata o que um grupo social que reflete a experiência de discriminação racial ao longo da história, buscando valorização da sua identidade e a superação das desigualdades políticas nessa parte. Até que acabou essa parte, vamos começar um novo assunto hoje. Esse assunto agora, parece que a gente não vai responder agora. A gente vai ver hoje o meio ambiente e mudança climática, previsão de enchentes intensificadas pelo aquecimento global, efeito estufa, aquecimento global, os impactos do uso e ocupação do solo, considerações financeiras, a gente está pulando. Agora eu fiquei na dúvida, esse aqui também está em conhecimentos gerais? Ele está com o edital aí, somente está meio ambiente climático, políticas públicas, universidade, políticas públicas. Eu achei que eu vou pular isso aí, ou não, está dentro do meu conhecimento aqui. Desenvolvimento, meio ambiente e mudança de clima. Acho que está aqui nessa parte ainda. Acho que ainda é 2.7. Ele deixou claro, meio ambiente e mudança climática. Acho que está aqui, meio ambiente e mudança climática. É aqui, isso aqui. Ainda está naquela parte, ainda está no 2.7. Vamos lá. Esse material, como é bem curto, dá para a gente aprofundar ainda no 2.7. Meio ambiente e mudança climática. No Brasil, as questões ambientais são amparadas por uma legislação específica, como o Código Florestal, a Lei de Crimes Ambientais e a Política Nacional do Meio Ambiente, PNMA, é a mais antiga do Brasil, as políticas ambientais, da década de 80, PNMA. Além disso, o país é signatário de acordos e tratados internacionais relacionados ao meio ambiente, como o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, que visa a redução das emissões de gases de efeito estufa e o combate às mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios ambientais do século XXI. No Brasil, essas mudanças têm impactos significativos, como aumento das temperaturas, alteração dos ciclos de chuvas e intensificação de eventos extremos, como secas e enchentes. Para lidar com esse desafio, é fundamental a implementação de políticas públicas que promovam a redução das emissões de gases de efeito estufa, a adaptação às mudanças climáticas, e incentivos à prática sustentável de diferentes setores da economia. Assim, o Estado de Direito no Brasil tem como seus principais pilares a proteção do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável, buscando conciliar crescimento com a preservação. Essa frase aqui eu não gostaria de dar, não. Então, conciliar desenvolvimento econômico com a preservação dos recursos naturais e o enfrentamento dos desafios provocados pelas mudanças climáticas. Previsão de enchentes intensificadas pelo aquecimento global. O aquecimento global tem sido apontado como um dos principais responsáveis pelo aumento da intensidade de eventos extremos, como enchentes em áreas urbanas, segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Espera-se que esses eventos se tornem ainda mais intensos nas próximas décadas. Diante desse cenário, a análise do padrão espacial de distribuição geográfica da enchente surge como uma ferramenta essencial na compreensão e previsão dos enchentes. Ao priorizar o atributo espacial na análise das representações espaciais, é possível identificar repetições lógicas que ajudam a formular previsões sobre eventos futuros. O padrão espacial é a distribuição geográfica das enchentes e seus fatores de influência, como topografia, o tipo do solo e infraestrutura urbana. Isso aqui é importante. Infraestrutura urbana contribui muito para as enchentes hoje em dia. Ao observar padrões históricos e identificar áreas vulneráveis, é possível adotar medidas preventivas, como a construção de sistemas de drenagens e a restauração das áreas naturais, que contribuem para minimizar os impactos das enchentes. Além disso, a análise do padrão espacial permite a identificação de áreas que necessitam de intervenções para melhorar o escoamento de água e prevenir inundações, auxiliando o planejamento urbano e a adaptação às mudanças climáticas. Muita coisa importante aqui nessa parte. Vamos ver a questão modelo. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, eventos extremos como enchentes devem se tornar mais intensos nas próximas décadas. Ok. Em virtude do aquecimento global, ok. Em uma atividade didática, cujo objetivo seja compreender o fenômeno das enchentes na área urbana, o atributo espacial a ser priorizado na análise das representações espaciais tem em vista a busca de repetições lógicas para formular previsões sobre eventos futuros é padrão. Correto. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas tem focado em você fazer, né, análise de topografias, saber em tal local sempre vai ter enchente por causa da estrutura. Assim, principalmente em grandes cidades, onde os rios, os riachos, eles foram cobertos, toda a cidade, assim, isso é história também do Brasil, toda a cidade, historicamente, elas surgiram próximas a rios.
recurso de água potável, água para os animais. Então, toda grande cidade tinha um rio lá naquele centro. Onde surgiu a cidade? Normalmente nos centros. Aí, a partir daí, ela irradiou. Se não tem nenhum rio ali, é porque o rio está embaixo. Alguém cobriu o rio. Isso ocorre muito no Brasil. Tem muitos rios, agora estão fazendo o processo inverso, trazendo à tona de novo esses rios, né? Esses riachos de algumas cidades, botando para. Porque, na verdade, é melhor que eles estejam acima, né, e que você possa ver que você controla as enchentes. Mas toda cidade tem esse problema, que ó, os rios e riachos foram, na verdade, viraram esgoto, né, abaixo. Eram, na verdade, pequenos cursos d'água que foram sendo cobertos pelo desenvolvimento. E esse painel intergovernamental busca isso, saber que em determinados locais, não falou aqui, mas também temos em outras cidades, em outros centros urbanos, a chamada desmoronamento, deslizamentos de terra, não é sempre no mesmo local, sempre nas mesmas áreas, área de Petrópolis, área sempre ocorre. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que ocorre na atmosfera da Terra, onde determinados gases, como dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, óxido nitroso e hidrogênio, e vapor de água, H2O, absorvem parte do calor proveniente do Sol e mantém próximo à superfície terrestre, aquecendo assim o planeta. Ou seja, aquele forma, não esqueci agora o que eu ia falar, na época que a gente estudava ali, é tipo um caldeirão, vai ficando mais quente. Vamos lá. Um exemplo de efeito supernatural é o papel de dióxido de carbono na retenção do calor solar. Quando a luz solar atinge a superfície da Terra, parte dela é refletida de volta para o espaço como radiação infravermelha. No entanto, parte dessa radiação é absorvida pelos gases de efeito estufa presentes na atmosfera, como o CO2. Esses gases absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície e a reenviam de volta em todas as direções, incluindo de volta à Terra. Esse processo aumenta a temperatura média do planeta e é essencial para a vida na Terra, pois sem efeito estufa natural, a temperatura média global seria muito mais baixa, tornando o planeta inabitável. Ou seja, o efeito estufa em si relaciona com o aquecimento global. Se você acaba destruindo essa camada, você acaba fazendo que fique mais quente. Não tem proteção dos raios solares. Fazendo uma analogia, imagine que o planeta Terra é como uma casa muito grande. O Sol é uma grande lâmpada que ilumina e aquece essa casa. Mas dentro da casa há algumas janelas especiais que deixam passar a luz da lâmpada, mas não deixam todo o calor sair. Essas janelas são como os gases que existem na atmosfera da Terra, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e vapor de água. Esses gases, janelas da casa, conseguem segurar parte do calor do Sol, não da casa, como foi o cobertor, e não deixam que ele escape de volta para o espaço. Isso acaba deixando a nossa casa, ou seja, o planeta mais quente, é como se a Terra tivesse um cobertor invisível. Isso é uma coisa boa, porque sem efeito estufa, nosso planeta seria muito frio para vivermos. Mas nos últimos tempos, as pessoas têm emitido muitos gases poluentes, principalmente quando tem combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Esses gases estão fazendo com que o efeito estufa fique mais forte do que deveria, o que está causando o aquecimento global. Imagine que o efeito estufa é como uma fogueira no meio de um acampamento. A fogueira é boa porque aquece e ajuda a cozinhar a comida, mas se colocarmos muita madeira na fogueira, ela pode ficar enorme e fora de controle, causando problemas. O mesmo acontece com o efeito estufa. Um pouco é bom, mas muito pode nos trazer muitos problemas. Por isso é importante cuidarmos do nosso planeta usando menos combustíveis fósseis, plantando mais árvores, para equilibrar o efeito estufa e garantir que a Terra continue um lugar para se viver. Questão exemplo. Hoje em dia também, aqui atrelado a isso, a gente pode também trazer na prova, ou também na redação, ou eventualmente ser perguntado, sobre como combater isso dos combustíveis fósseis. Hoje existe um movimento no mundo de fazer, principalmente os grandes poluentes, que são os carros, eletrificação. Tá? Eletrificação. Fazer os carros elétricos. Está tendo dificuldade, né? Os países estão postergando. Aqui no Brasil não tem, muito caro. Na Europa tem bastante. Em algumas das cidades da Europa você não entra, acho que com carros fósseis, com carros de a combustão que eles chamam. Então, se você entrar, você é multado. Só pode entrar em algumas cidades na Europa, você não entra mais, só fica fora lá. Pode usar lá no interiorzinho, no povoado, mas se você vier para a cidade, tem que ser carro elétrico ou híbrido. Então, tem esse combate ali.
O problema é que hoje, principalmente aqui na América Latina e no Brasil, é muito caro. Você não tem incentivos. Lá foi ao contrário. Você incentivou as pessoas a comprarem carros elétricos, na qual você tinha um PVA mais baixo, era muito mais barato do que os outros carros, então você via benefício. Apesar de ter um desbenefício de não ter tantos locais para carregar, de ter dificuldade de peças, mas era muito mais barato. Aqui é o inverso. Aqui a gente ainda não tem muitos locais para recarregamento, tem dificuldades, todo mundo sabe os problemas que tem a bateria, mas é ainda assim muito mais caro do que os outros carros. Então, aqui, essa transição energética no Brasil vai demorar muito mais ainda. Tem pouca gente ainda que pensa em comprar carro elétrico. Vamos ver uma questão. A quantidade de energia solar absorvida ou irradiada pela Terra é modulada pela atmosfera e depende de sua composição. Gases ocorrem naturalmente na atmosfera em pequenas quantidades. Aprisionando parte da energia térmica do Sol incide sobre a Terra e mantendo-o aquecido. O principal deles é o CO2. A quantidade de gases na atmosfera é controlada por ciclos biogeoquímicos que continuamente movem esses componentes entre o oceano, a Terra, a vida e o reservatório da atmosfera. O texto refere-se, aí fica fácil, né? A alteração da camada de ozônio, aquecimento global, aquecimento global, eu vou botar aqui, eu li rápido, mas eu li aqui, ciclos, a gente nem leu isso aqui. Isso aqui pode até existir, mas quando a gente não lê, eu eliminaria. Mas na hora da prova, se dá um medo, você vê uma palavra que você nunca viu, fica logo assim, pô, será que pode ser isso? Ciclos de Malinkovitch, na verdade. Ciclos solares, efeito estufa natural. Pelo que a gente está lendo, eu iria o aquecimento global e efeito estufa. Vou ler com calma. A quantidade de energia solar absorvida e irradiada pela Terra é modulada pela atmosfera e depende de sua composição. Okay? Gases ocorrem naturalmente na atmosfera em pequenas quantidades, aprisionando parte da energia térmica do Sol que incide sobre a Terra, mantendo-a aquecida. O principal deles é o CO2. A quantidade de gases na atmosfera é controlada por ciclos biogeoquímicos que continuamente movem esses componentes entre o oceano, a Terra, a vida e os regulatórios da atmosfera. Eu ia de efeito estufa. E vocês? Baseado no otimismo. Eu fico em dúvida entre o B e o E. Vamos lá. Eu iria de B. Mas Já aquecimento aqui. A letra E. O efeito estufa natural. Esse aqui. Ele vinha falando sobre isso. Aquecimento global, para a gente finalizar. Aquecimento global. Essa também não tem um grande problema aí, sem fazer críticas, né? De novo, toda vez que a gente, alguns temas desse concurso vão ser isso. Assim, eu não sei se vocês têm essa percepção. Desde a primeira aula que a gente vem conversando isso, alguns temas assim, vão ser, não diria ideológicos, mas assim, de uma percepção mais do atual governo. Então, eu sou concurseiro, essa é a minha dica. Eu veria quais são os temas que são mais aderentes ao atual governo. Acho que isso que vai cair na prova. Eu sei que depois vai ter uma crítica, quando sair desse concurso, se sair temas muito desse sentido, você vai estar vendo. O governo de esquerda está cobrando só temas de esquerda. Mas, assim, para a gente que é concurseiro, que quer passar na prova, você tem que estar com essa percepção. Pode falar, Sandro. Lembrando aí que esse ano tem um G20, né? E aí os 3 temas que vão ser discutidos da inclusão social e combate à pobreza tem que é a promoção do desenvolvimento sustentável, considerando os 3 pilares: social, econômico e ambiental. Acho que é bem interessante dar uma lida sobre isso, porque com certeza isso vai ter. Bem, vamos lá. Aquecimento global. É um tema que é debate também. Todo tema que é debate grande, de viés ideológico, esquerda, direita, acho que é tema de redação, tema de questão. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é um processo que ocorre devido ao aumento gradual da temperatura média da Terra, principalmente devido às atividades humanas que liberam gases de efeito estufa na atmosfera. Esses gases, como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, têm capacidade de reter o calor do Sol na atmosfera, causando efeito estufa e, consequentemente, aumento da temperatura global. Um exemplo do aquecimento global é o derretimento das calotas polares. Devido ao aumento da temperatura, as camadas de gelo nas regiões polares estão derretendo a uma taxa alarmante.
Isso causa o aquecimento do nível do mar, o que representa uma ameaça para as populações costeiras e ecossistemas sensíveis. Além disso, o derretimento do gelo pode levar à alteração de padrões climáticos, desencadeando eventos climáticos extremos, como tempestades mais intensas, secas prolongadas e aumento da intensidade de furacões. Esses efeitos de aquecimento global têm consequências significativas para o meio ambiente e para a vida na Terra. Esse é o questionamento que o pessoal não entende. Fala assim, mas o inverno foi muito mais frio, né? E teve essas dispersões de calotas polares. Então, mas não é aquecimento global e está esfriando. Na verdade, um dos motivos do aquecimento global é justamente essas áreas no norte, né, o Polo Norte e a Antártica, embaixo no Brasil, lá no hemisfério sul, ele mantém a temperatura. Então, é um conjunto de coisas. Então, é efeito estufa, que mantém a temperatura, e tem a parte congelada do nosso planeta, que também mantém essa temperatura agradável. Na hora em que isso se solta e vem, né, por mar, essas coisas, esses icebergs, eles inicialmente esfriam eles esfriam o planeta. Então, acaba tendo invernos mais frios, tempestades, né, de inverno, essas áreas, nos trópicos mais. Esquece, trópico, acho que é no meio aqui. Esqueci agora, é parte mais externa aqui dos hemisférios. Então, acaba tendo invernos mais frios também. Mas não é aquecimento, porque o inverno é mais frio. O aquecimento causa isso também. Ficar os extremos maiores. E aí, quando tem o verão também é muito mais frio. São temperaturas que você nunca ouvia falar na Europa, de tipo 50 graus, 40 graus. Você via falar em países tropicais, nos trópicos. Rio de Janeiro, São Paulo, lá no norte, temperaturas de 40 graus. Agora, numa área que normalmente a temperatura média lá, sei lá, 10 graus, 20 graus, você tem 40 graus, corre até morte, né, de pessoas idosas. E o inverno lá é bastante frio, mas também não chega a ser menos de 30 graus, como tem ocorrido. Lá, no verão, né, 10 graus, 20 graus, não chega a 40 graus. Aí já é tropical, né, praia. Questão exemplo. Fenômeno atmosférico de dimensão planetária que tem sua principal origem vinculada às ações antrópicas como, por exemplo, no consumo de combustíveis fósseis e desmatamento. Essa temática tornou-se foco do debate internacional ambiental, assim como destaque na tomada de decisões da agenda legislativa, econômica e políticas públicas nacionais. O conceito abordado se refere à agenda ambiental internacional, problemas ambientais urbanos, especial ilhas de calor, crescimento global, efeito de redução da tomada de ozônio pela emissão de CFCs aos termos ajustados ao Protocolo de Montreal. E aí, eu iria aqui aquecimento global. Tem uma palavra aqui que às vezes o pessoal pode ficar perdida. Ações antrópicas são ações dos seres humanos. Só lembrar de um curso que existe chamado antropologia. Antropologia, logia é o estudo dos homens, né? A origem dos homens. Então, ações antrópicas é uma palavra que a gente quase não usa, mas antropo também é ser humano, estudo do homem. Antropologia estuda isso. E aí? Eu iria de letra C. Eu até marquei aqui, nem dei opção para vocês. Eu iria de letra C. Acabou no geleia. O aceito é isso. Alguém mais? Vai com ele. Vamos lá. Vai. Letra C, não tem como. Deixa eu ver aqui o que foi. Não, tem mais um aqui, a gente vai acabar. Os impactos do uso e ocupação do solo. Isso aqui é muito voltado também para a área de desabamento, essas coisas também, desenvolvimento sustentável. O uso e ocupação do solo são processos fundamentais para o desenvolvimento humano, mas também pode resultar em impactos significativos no meio ambiente e na sociedade. O uso e ocupação do solo podem ter efeitos transitórios ou permanentes no meio biótico, no meio antrópico, no meio socioeconômico e no meio físico. Aqui, engraçado, né, que ele colocou justamente os tipos de meio ambiente. Ele não citou lá atrás, mas esses são os tipos de meio ambiente, né, que a gente existe. Assim, não dessa forma. Se a gente lembrar de meio ambiente, não lembre só do meio ambiente que a gente normalmente tem, né, de fauna e flora. A gente tem também o meio ambiente socioeconômico, né, que poderia ser o cultural, e o físico, que seria o artificial, que a gente cria, cidade. No meio biótico, a alteração do solo pode causar a destruição de habitats naturais.
a perda da biodiversidade e a extinção de espécies. A poluição do solo e a contaminação da água também são problemas comuns, associados ao uso inadequado do solo, afetamento negativo da fauna e da flora. O que é o meio biótico? O meio biótico é o conjunto de organismos vivos de um determinado ambiente ou ecossistema. Isso inclui plantas, animais, fungos, bactérias e outros seres vivos que interagem entre si. Então, o meio abiótico, que são fatores físicos e químicos do ambiente, de maneira a influenciar a dinâmica e as características do ecossistema. O meio biótico é fundamental para a manutenção da biodiversidade e equilíbrio dos ecossistemas. O meio antrópico é a ocupação desordenada do solo, quer dizer, no meio antrópico, a ocupação desordenada do solo pode resultar em problemas como a desvalorização de propriedades, a falta de infraestrutura adequada e a ocorrência de desastres naturais, como deslizamentos de terras e inundações. Além disso, a concentração de atividades em áreas específicas pode levar ao aumento do custo de vida e especulação imobiliária. O que é o meio ambiente antrópico? Meio ambiente antrópico se refere a qualquer ambiente ou condição que seja influenciada ou criada pelo ser humano, no oposto do meio ambiente natural, ou seja, no oposto do meio natural, que seria meio ambiente natural. Ambientes não modificados pelo homem. Um exemplo de meio antrópico é uma cidade. Ela é construída e desenvolvida pelo ser humano. Não seria físico, artificial, mas tudo bem, mas dentro dele estruturas como pedras, luz, saneamento básico, entre outros elementos não existiam sem intervenção humana. No meio socioeconômico, o que é o meio socioeconômico? Os impactos no uso e ocupação do solo podem ser sentidos na qualidade de vida das comunidades locais. A falta de áreas verdes e espaços de lazer, por exemplo, pode afetar a saúde e o bem-estar dos indivíduos. Além disso, a degradação ambiental e restrições legais podem impactar negativamente as atividades econômicas, como a agricultura e o turismo. O que é o meio socioeconômico? O meio socioeconômico se refere ao conjunto de características sociais e econômicas que definem um determinado grupo de indivíduos, uma determinada sociedade. Ele inclui fatores de renda, nível de educação, ocupação, condições de vida, acesso a recursos e oportunidades, entre outros. Exemplo. Um exemplo de meio socioeconômico seria uma pessoa que nasceu em uma família de baixa renda, com pouca escolaridade, que vive em uma região de infraestrutura precária. E essas condições socioeconômicas influenciam as oportunidades disponíveis para essa pessoa, afetando sua qualidade de vida, acesso a serviços básicos, acesso ao emprego, entre outros aspectos. No meio ambiente físico, para finalizar, as intervenções no solo podem alterar a dinâmica dos recursos hídricos, com a diminuição da infiltração da água e o aumento do escoamento superficial, resultando em enchentes e erosões. A exploração desordenada de recursos naturais, como a extração excessiva de água e a mineração, também pode causar danos irreversíveis ao meio ambiente. Em conclusão, é crucial adotar práticas sustentáveis de uso e ocupação do solo, considerando os impactos tanto no meio biótico, quanto no meio antrópico, socioeconômico e físico. O planejamento adequado, a conservação dos ecossistemas e uma abordagem interdisciplinar são essenciais para minimizar os impactos negativos e garantir um equilíbrio ambiental socioeconômico. Questão exemplo. Tendo em vista que o uso e a ocupação do solo resultam em impactos transitórios ou permanentes no meio biótico, no meio antrópico, no meio socioeconômico e no meio físico, assinale a opção que apresenta um impacto no meio antrópico. Antrópico, lembrando de antropologia, no meio ambiente do ser humano. Aquecimento global, processos erosivos é na Terra. Né? Geração de emprego e renda, aqui seria socioeconômico. Interferência na drenagem urbana, eu acho que já ficaria perda de biodiversidade, não. Biodiversidade seria no meio biótico. Interferência na drenagem urbana, aquecimento global, não. Aquecimento global, acho que seria aqui no meio físico. Para mim, ficaria interferência na drenagem urbana. Interfere no meio antrópico. Né? Então, ficaria. Vamos lá, letra D. Letra A. Voltar. E aí? Foi a letra A. Aquecimento global. Aquecimento global. Vamos ver aqui no comentário. O aquecimento global representa o impacto no meio ambiente antrópico, ou seja, no meio ambiente causado pelo ser humano. A drenagem urbana ele considerou também físico. Então, tem dois físicos aqui. Na verdade, esse aqui, ó, vou refazer aqui. Pagar tudo aqui para gente fazer isso aqui. Vou atrelar cada um para ficar claro a resposta. Eu entendi. Agora que é o seguinte, lá. Biodiversidade
Então, quando afeta a biodiversidade, para mim, afeta o biótico, com os seres vivos. Emprego e renda. Não tem como fugir, é socioeconômico, né? Processos erosivos. Não tem jeito, é meio ambiente físico. E aí ficou aquecimento global e urbano. E drenagem urbana é físico também. Então ficou aquecimento global. Foi isso que ele entendeu. A letra A. Se tiver explicação química. Mudanças extremas, relação do ar para a biodiversidade humana. Todos esses impactos mostram que o aquecimento global tem consequências significativas no céu e meio ambiente para a humanidade, fundamental para os efetivos. Então, foi isso. Considerações finais. Vamos ler as considerações finais. Então, acabou todos esses temas aqui. Pessoal, é Congresso e tratando finalidades de material, desafios do Estado de Direito, mas não todo o material, não, só essa parte. Para vocês, sabendo que é importante ter essa disciplina, por isso, nossa equipe dedicou muito cuidado. Nosso objetivo é criá-los, não tem nada que você queira considerar sobre o final. Isso aqui a gente não vai ler, porque é explicando como a gente vai fazer as questões de tech, eu acho que já dá para a gente fazer. E aí, amanhã a gente pode fazer questões ou começar essa parte aqui desse assunto, de desafio do Estado de Direito, que é Constituição Federal, democracia cidadã, representação política, cidadania regulada, vigilância no Estado. Né? Princípios de vigilância à saúde. Né? Princípios de existencialismo, divisão e coordenação de poderes da República, formas de Estado. Lembra que eu falei que esse assunto é muito vinculado ao direito constitucional? Agora ele vai trazer mais questões. No início, princípio constitucional de separação de poderes, coerção. Ou seja, são esses assuntos agora que a gente vai estudar. Bem mais focado em direito constitucional. Pode falar. Acho que isso aí também deve estar parecido com o bloco 8 também, aí que vai cair a Sim, aí eu acho que já entra no direito constitucional puro. Aí entendeu que separação de poderes e essas coisas todas. Mas eu vou dar uma olhada nesse caderno dele, que ele montou no texto, se dá para a gente responder essas questões na prática. Porque tudo que a gente respondeu agora foi questão modelo, que ele propôs. Vamos ver uma questão mesmo que a Sesga Rio já cobrou, que outra banca cobra sobre esses assuntos, né? Aquecimento global, discriminação, preconceito. Eu vou dar uma olhada depois. Se eu vou dar uma passada de novo e ver se esse material está todo identificado, eu já mando para vocês fazerem Então, tá. revisar. Então amanhã começa às 6h30, não é isso? Ou No 6h40? máximo, não sei, no máximo 6h30, senão eu não consigo sair cedo para Máximo levar. 6h30. Hoje eu perdi meia hora que eu estou. Muito obrigado. Vou só fazer uma oração, só parar aqui, pausar a gravação.